Muitos acusam a Igreja Católica de dizer categoricamente que fora da mesma não existe salvação. Para se entender isso melhor, é bom compreender que muitos pertencem à Igreja fundada por Cristo, ainda que de forma invisível. Estas pessoas estão professando outras crenças, mas estariam em comunhão com o corpo místico, que é a Igreja, sendo, na verdade, membros invisíveis desta. Temos um vídeo que fala da salvação pelo Cristo desconhecido, que tem completa relação com este. Não deixem de assistir, link na descrição. A pergunta que se faz é: o magistério da Igreja tem algo a dizer sobre este tema da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja? Eis que salvarei o meu povo. O Pai Eterno criou todo o universo por totalmente livre e secreto desígnio de sua sabedoria e bondade. Decretou elevar os homens à participação da vida divina. Quando caíram na pessoa de Adão, jamais os abandonou, oferecendo-lhes sempre os auxílios para a salvação, em vista de Cristo Redentor, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Antes dos tempos, o Pai conheceu todos os eleitos e os predestinou a se tornarem conformes à imagem de seu Filho, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. Aqui devemos entender que as pessoas não nascem predestinadas ao céu e outras ao inferno. Não! O fato das pessoas terem livre arbítrio, sendo criadas à imagem e à semelhança de Deus, não impede que o próprio Altíssimo, na sua onisciência, saiba quem serão os eleitos. Deus nos conhece profundamente e sabe o que decidiremos diante das questões da vida. Ele não nos vicia ou nos obriga a nada. Apenas, na sua providência plena, procura nos salvar, levando-nos ao conhecimento da verdade, como está em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao verso 4. Jesus é o primogênito dos irmãos, inclusive por ser modelo a ser imitado. Deus se fez homem para nos salvar, nos resgatando do pecado, da morte e do inferno, e sendo um modelo de vida para quem busca a santidade e a salvação. Determinou, pois, congregar na Santa Igreja os que creem em Cristo. Desde a origem do mundo foi a Igreja prefigurada, admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na Antiga Aliança. Foi constituída agora, nestes tempos que são os últimos, e manifestada pela efusão do Espírito. No fim dos tempos, será gloriosamente consumada. Então, como se lê nos Santos Padres, todos os justos desde Adão, do justo Abel até o último eleito, serão reunidos na Igreja Universal junto ao Pai. De uma forma bem clara, a Igreja nos ensina que a mesma reunirá todos os eleitos do Pai, desde o início dos tempos. Isso não significa dizer que todos, formalmente e visivelmente falando, serão membros da Igreja fundada por Jesus e confiada a Pedro, o primeiro Papa. Aqueles, porém, que ainda não receberam o Evangelho, por diversos modos, se ordenam ao povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo a quem foram dados os testamentos e as promessas, e do qual nasceu Cristo segundo a carne, por causa dos patriarcas, segundo a eleição, é um povo caríssimo, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O plano da salvação ainda abrange aqueles que reconhecem o Criador. Entre estes, destacam-se os muçulmanos, que, professando manter a fé abraâmica, adoram conosco Deus único, misericordioso, juiz dos homens, no último dia. Existem meios extraordinários, providenciados pelo Senhor, pelos quais os homens podem chegar à salvação e, evidentemente, pertencerem a esta Igreja Universal. A Igreja cita aqui os judeus, que primeiramente receberam as promessas da vinda do Messias, e também cita os muçulmanos, que creem em um Deus único. Sabemos que muitos islamitas seguem o Alcorão e pregam um Deus da vingança. Porém, sabemos que existem sim
seguidores desta crença que procuram a concórdia e ignoram linhas do texto que outros consideram sagradas e que acabam por promover uma fé distorcida. Deus também não está longe dos outros homens, que procuram um Deus desconhecido em sombras e imagens, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. O Salvador quer que todos os homens se salvem. Como já citamos, Deus quer salvar a todos os homens. Aqui estão incluídos os homens que seguem falsas doutrinas, mas em suas vidas vivem como se cristãos fossem, dentro da superficial ou quase inexistente revelação que receberam. Esse julgamento cabe somente a Deus, que é infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Portanto, os que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero, tentando, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida através dos ditames da consciência, podem conseguir a salvação eterna. A divina providência não nega os auxílios necessários à salvação aos que, sem culpa, ainda não chegaram ao expresso conhecimento de Deus e se esforçam, não sem a divina graça, por levar uma vida reta. A Igreja julga tudo quanto de bom e de verdadeiro neles se encontra como uma preparação evangélica dada por aquele que ilumina todo homem para que, enfim, tenham a vida. Esta conclusão explica exatamente como se daria a salvação de todos os que não estão visivelmente integrados ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Aqueles que sem culpa ignoram o Evangelho, mas seguem uma consciência cândida e sincera na busca por Deus, podem sim ser salvos por Jesus Cristo, o único mediador que existe, ainda que não o conheçam de forma suficiente. Esta é a chamada salvação pelo Cristo desconhecido, que, como já dito, é tema de um vídeo nosso no canal. Não deixem de assistir. Como é maravilhoso o nosso Deus, que nos ama plenamente e deseja nos salvar, nos ajudando a conhecer a verdade. Peçamos ao Altíssimo que esteja sempre conosco, nos auxiliando nesta caminhada, pois sem Ele nada podemos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.